Em abril de 1842, Joseph ensinou que as chaves do reino estavam para ser dadas para detectar todas as coisas falsas, e há certos sinais e palavras para detectar espíritos e personagens falsos. Em maio, ele deu a investidura do templo aos líderes da igreja no sótão acima de sua loja em Nauvoo, e Heber C. Kimball escreveu a Parley P. Pratt, que estava presidindo a missão na Inglaterra, que o profeta havia dado a eles coisas preciosas do sacerdócio, que iriam fazer sua alma se alegrar. Estas não foram autorizadas a serem escritas, mas ele deve vir e obtê-la por si mesmo. Parley foi avidamente a Nauvoo e em 9 de fevereiro de 1843, Joseph ensinou-lhes as chaves para detectar espíritos falsos. A entrada de seu diário se tornou a fonte da seção 129. Ser dotado com o poder de Deus nos permite discernir os verdadeiros mensageiros dos falsos. A revelação ensina sobre anjos, espíritos de homens justos aperfeiçoados e demônios. Seres e espíritos ressuscitados, ainda não ressuscitados, podem ser enviados como mensageiros de Deus. Para provar ser um verdadeiro mensageiro, você deve pedir-lhe que aperte a mão. Se ele tem um corpo ressuscitado de carne e ossos, você sentirá sua mão e saberá que ele é um anjo. O espírito de um homem justo aperfeiçoado não tem carne e ossos e não aperta as mãos, mas ainda assim transmite sua mensagem. Satanás ou seus anjos podem falsificar esse tipo de revelação, mas o Senhor nos deu uma chave para discernir esses falsos administradores, e você não sentirá sua mão. Existem fronteiras, limites e leis que governam o poder de Satanás para nos enganar. Joseph viajou para a casa de sua irmã em Ramos, Illinois, com William Clayton e Orson Hyde. Orson pregou aos santos em 2 de abril de 1843 sobre a segunda vinda do Salvador, e Joseph disse que iria oferecer algumas correções. Orson respondeu humildemente: eles serão recebidos com gratidão. E Joseph ensinou e corrigiu naquela tarde à noite. As anotações do Diário do Profeta, registradas em 2 partes durante essas reuniões, tornam-se a seção 130. A revelação ensina que a aparência do Pai e do Filho é literal, e eles são deuses exaltados com corpos de carne e ossos. Joseph ensinou que os relacionamentos familiares selados aqui durará para a eternidade, com glória eterna da qual não desfrutamos agora. Ele respondeu às perguntas de William Clayton sobre a relatividade do tempo dependendo da proximidade com Deus, e que todos os anjos que ministram a nossa terra viveram ou viverão nesta terra. Eles agora residem com Deus em um globo como um mar de vidro e fogo, que é um grande Urim Tumim, onde não há tempo, desde que passado, presente e futuro estão continuamente diante do Senhor. Joseph ensinou que a terra se tornará um reino celestial e uma pedra vidente que permitirá que seus habitantes vejam reinos de menor glória, e todos os que entrarem nesse reino receberão uma pedra branca com um novo nome, para ajudá-los a aprender e progredir eternamente. Joseph profetizou sobre a Guerra Civil Americana, mas não profetizou o dia da segunda vinda do Salvador, tendo aprendido com uma oração anterior quando o Senhor lhe deu uma resposta vaga. A revelação ensina que qualquer princípio de inteligência ou nossa capacidade de receber e aplicar a verdade, talentos, atributos e habilidades que adquirirmos nesta terra, nesta vida, surgirá conosco na ressurreição. Quanto mais conhecimento e inteligência adquirirmos pela diligência e obediência, será uma vantagem para nós no mundo vindouro. Há uma lei irrevogavelmente decretada no céu, na qual todas as bênçãos se baseiam, e obtemos as bênçãos de Deus obedecendo à lei. A revelação termina ensinando que o Espírito Santo pode habitar em nós como um personagem do Espírito e pode descer sobre um homem, mas não permanecer com ele. Em 16 de maio de 1843, Joseph e William Clayton visitaram a casa de Ben e Melissa Johnson e disseram que iria casá-los de acordo com um novo e eterno convênio. Eles estavam casados há 2 anos e tinham um filho, e Ben brincou dizendo que não se casaria com ela até que ela pagasse pelos encontros que tiveram durante o namoro. O profeta, geralmente jovial, foi solene e repreendeu Ben
por ser leviano nesta ocasião sagrada. Ele os selou para a eternidade e prometeu que, se guardassem esse convênio, nenhum poder na terra ou no inferno os impediria de serem ressuscitados juntos e coroados com exaltação e vida eterna. Ele ensinou sobre o novo e eterno convênio do casamento que eles haviam acabado de fazer, e que suas bênçãos somente seriam garantidas se eles fossem fiéis ao convênio. As revelações dadas nesta noite e no dia seguinte tornaram-se a seção 131. A revelação contém instruções que Joseph ensinou em 3 ocasiões diferentes. A primeira ensina, na glória celestial, há 3 céus ou graus, e para obter o mais alto grau de glória, o homem e a mulher devem estar nesta ordem do sacerdócio, significando o novo e eterno convênio do casamento. A palavra novo significa que o convênio foi restaurado em nossa dispensação, e eterno significa que durará para toda a eternidade. Joseph disse que apenas um homem e uma mulher selados pelo poder e autoridade do santo sacerdócio continuariam casados e tendo sua família após a ressurreição. No dia seguinte, Joseph ensinou a segunda parte da seção 131 nos versículos 5 e 6, sobre a palavra mais segura da profecia. Isso se refere ao chamado assegurado com a garantia incondicional de exaltação no mais alto céu, no mais alto grau de glória no mundo celestial. Eles são selados para a vida eterna, por revelação e pelo espírito de profecia, pelo poder do santo sacerdócio, e é impossível ao homem ser salvo na ignorância. Samuel Pryor, um pregador metodista, ficou impressionado com o sermão de Joseph e foi convidado a pregar aos santos naquela noite. Joseph ouviu, então levantou-se e pediu licença para divergir dele em alguns pontos da doutrina. Ele ensinou a terceira parte da seção 131 nos versículos 7 e 8, que todo espírito é matéria, mas é mais sutil ou puro, e só pode ser discernido por olhos mais puros, quando nossos corpos são purificados. A seção 132 contém as revelações mais edificantes e controversas de Joseph sobre o novo e eterno convênio, o casamento eterno, o poder selador e o casamento plural. Foi uma revelação tão única que o filho de Hiram, Joseph F. Smith, sentiu a necessidade de explicá-la. Foi escrito com um propósito especial e não foi criado para ser levado à igreja ou ao mundo. Se tivesse sido escrito como uma doutrina da igreja, teria sido apresentada de uma forma diferente. Seus ensinamentos estavam no contexto de discussões intensamente pessoais entre Joseph e Emma. Joseph se perguntou se o casamento deles duraria além da morte, e depois que a seção 132 foi dada, ele ensinou que o homem deve fazer um convênio eterno com sua esposa neste mundo, ou não terá direitos sobre ela no próximo. Quando Joseph trabalhou na tradução da Bíblia em 1831, ele fez 2 perguntas e recebeu respostas para ambas. Sua primeira pergunta foi por que Abraão, Isaque, Jacó e outros haviam entrado na prática do casamento plural. E a outra era de Mateus 22:30. Na ressurreição, nem se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. A resposta à sua segunda pergunta foi que aqueles que fazem e guardam o novo e eterno convênio do casamento serão exaltados. Mas a resposta à sua primeira pergunta foi mais do que Joseph esperava. O Senhor ordenou aos profetas que se casassem tivessem casamentos plurais, e Joseph também foi instruído a aceitar esposas plurais em um teste abraâmico. Ele sabia que o livro de Mórmon proibia o casamento plural, a menos que ordenado de outra forma pelo Senhor, e se perguntou sobre as revelações que recebera de que o adultério era uma abominação com punições prometidas de maldições e destruição. Ele também estava profundamente dividido com o que isso faria ao terno coração de sua esposa. Pessoas próximas a Joseph disseram que um anjo ordenou que ele, até 3 vezes entre 1834 e 1842, obedecesse ao princípio do casamento plural. No início da década de 1840, ele ensinou o princípio a um pequeno grupo de santos de confiança. Na década de 1830, Joseph pode ter entrado em casamento plural com Fanny Alger, com o consentimento dela e de seus pais, mas durou apenas alguns anos, e ele deixou a prática de lado por vários anos. Na época em que a seção 132 foi dada, ele já havia entrado em vários casamentos plurais.
Esta foi a provação mais difícil pela qual Joseph já passou e colocou sua vida, seu trabalho e seu relacionamento com Emma em sérios riscos. Às vezes, ela consentia com os selamentos, outras vezes, não. Ela fez enormes sacrifícios para se casar e seguir o profeta, e não compartilhou de boa vontade. Eles foram selados para esta vida e toda a eternidade em 28 de maio de 1843. Lutar com a revelação foi uma provação dolorosa para Emma. Joseph não se atreveu a escrever até que vivê-la colocou tanto peso em seu casamento que ele sentiu que tinha que fazê-la. Hiram disse: "Se você escrever a revelação sobre o casamento celestial, vou pegá-la e lê-la para Emma. Acredito que posso convencê-la de sua verdade, e você terá paz." Joseph sorriu e disse: "Você não conhece Emma tão bem quanto eu." Em 12 de julho de 1843, ele ditou a seção 132 em seu escritório no andar de cima da loja de Nauvoo, conforme William Clayton a registrava. Hiram o levou para Emma e, quando voltou, Joseph perguntou como ela havia respondido. Hiram disse: ele nunca tinha recebido uma conversa tão severa em sua vida. Emma estava muito amarga e cheia de ressentimento e raiva. Joseph conversou com Emma a maior parte do dia seguinte, mas ela lutou contra a prática pelo resto da vida. Joseph esperava que, mesmo que partisse o coração de Emma obedecer ao mandamento do casamento plural, ele não a perderia para sempre e disse aos outros: "Você nunca deve falar mal de Emma." A seção 132 é uma revelação complicada com muitas verdades preciosas. Muito disso veio da oposição de Emma aos casamentos plurais de Joseph, um teste que o Senhor deu a ela, e suas preocupações com o bem-estar de sua família. Devemos preparar nossos corações para receber e obedecer às instruções de Deus, e se não cumprirmos a nova e eterna aliança, seremos condenados e não teremos permissão de entrar em sua glória. O Senhor falou sobre ser selado pelo Espírito Santo da promessa, que é o poder de ratificação do Espírito Santo para estabelecer as ordenanças na terra e no céu. Joseph orou para que Emma e seus filhos fossem exaltados e que essa revelação, que exigia um sacrifício tão extremo dela, estabelecesse os termos e condições para que eles fossem exaltados e unidos para a eternidade. Emma pediu uma bênção a Joseph quando se separaram pela última vez. Ele não poderia abençoá-la então, mas disse a ela para escrever os desejos de seu coração, e ele os selaria mais tarde. Ela escreveu seu desejo de honrar e respeitar seu marido como seu chefe, viver em sua confiança e agindo em uníssono com ele, manter o lugar que Deus os deu ao seu lado. Joseph estava morto na próxima vez em que Emma o viu, mas a seção 132 promete que todos os que fizerem e guardarem seus convênios surgirão na primeira ressurreição ou na próxima ressurreição, e herdarão tronos, reinos, principados e poderes, domínios e todas as alturas e profundezas. Ela queria obedecer à revelação e receber as bênçãos prometidas. Suas ordenanças ainda estavam em vigor e ela compartilhou sua fé no livro de Mórmon com os filhos. As promessas no versículo 26 devem ter tranquilizado Joseph sobre o destino eterno de Emma e ajudado a fazer os sacrifícios necessários. E essas são as sessões 129 a 132 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja ou algo que teria sido comum naquela época e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão do Etsy em PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo para refletir.